Hello, good evening, good morning, good afternoon. Não importa o momento em que você vai acessar esse material, o importante é que você tenha bons estudos, tá bom? Gostaria de lembrá-los também da importância de você assinar o canal nosso lá no YouTube e tocar naquele sininho lá também, para que você possa receber informações assim que os vídeos forem publicados lá no YouTube, tá bom? É importante para você ter acesso e para você continuar os seus estudos. Outra lembrança que eu gostaria de deixar também é que eu preciso que você me faça um feedback, que você me dê um retorno desse material. Como que você pode fazer isso? Assim que você terminar de fazer as atividades, se estiver usando um computador, você pode fazer um print da sua tela e mandar para nós, ou via Zap mesmo, ou via YouTube, lá pelo canal, lá nos comentários, você consegue mandar para nós esse print da página. Se você estiver usando um caderno, você pode fazer uma fotografia dessa página, claro, com o seu nome, identificando ali quem é você, para eu saber quem você é, e enviar para nós também via Zap ou via YouTube, do mesmo modo. Tá bom? Eu preciso desse feedback seu, desse retorno, para eu saber, para eu acompanhar, para eu ver se você, como é que você está desenvolvendo a sua compreensão, o seu conhecimento da língua inglesa, especificamente aqui no inglês instrumental. Tá bom? E lembrando que esse material ele vai ser valorado de 0 a 10, é a sua nota do bimestre, então eu preciso que você dê esse retorno para nós. Ok? Vamos dar aqui então uma olhada no material que nós preparamos para a gente poder desenvolver essas atividades. Vejamos lá, que nós temos o inglês instrumental, técnicas de leitura, né? É disso que a gente vai falar aqui. O que são as técnicas de leitura? O que é isso, né? Bom, são elementos que nos ajudam a ler um texto e a entendê-lo bem. Elas são variadas, nós veremos aqui as mais utilizadas apenas. Ao ler um texto em inglês, a gente deve se lembrar de usar essas técnicas aprendidas, elas nos ajudam muito. É claro que a gramática também ela é complemento obrigatório, você precisa ter um conhecimento da gramática e isso a gente vai desenvolvendo junto com a técnica de leitura. Quais são as principais técnicas de leitura? Olha, são os cognatos, os falsos cognatos, as palavras repetidas, as pistas tipográficas. Toda vez que a gente vai ler um texto, a gente vê que a ideia principal, a ideia geral desse texto, ela fica contida nessas palavras, nessas técnicas. Nós não vamos agora dar uma olhada aqui no Scheme e nem no Scan e nem nas Predictions, que são outras técnicas que a gente também utiliza. Primeiramente, nós vamos dar uma olhada naquelas básicas ali. Ok? Vamos falar dos cognatos, por exemplo. Os cognatos são o quê? São palavras que são parecidas com as palavras da língua portuguesa, na pronúncia e às vezes na escrita também, mas são apenas parecidas. Mas o significado é o mesmo, não tem diferença, tá bom? Então, se você consegue reconhecer um cognato, você já andou 50% da interpretação do seu texto. Fica bem mais fácil de você compreender um texto quando você reconhece os seus cognatos. A gente deve ficar atento com os falsos cognatos, porque os falsos cognatos, eles parecem, mas não são. Não tem nada a ver com a palavra em língua portuguesa. Tem a pronúncia só, que lembra, mas não tem nada a ver. Vamos ver aqui, por exemplo, a palavra school. Olha, a palavra school lembra o quê? Escola. Ela é uma palavra cognata. Ela lembra escola e ela é escola. A palavra telefone, ó, ela lembra telefone e é telefone. A palavra car, observa que lembra car também. Question, lembra questão, lembra pergunta. Activity, atividade. Training, treinamento e por aí vai. Então essas palavras, elas são cognatas, porque elas se parecem na pronúncia e elas são na significação, no significado. Elas se parecem e são. Agora, a gente tem que tomar cuidado com os falsos cognatos, sabe? Que os falsos cognatos se parecem, mas não são. Lembrando ainda que os cognatos não são só esses aqui que eu citei, não. Isso é uma pequena lista de cognatos, tá bom? Nossa, é muita coisa de cognato. O ideal é que a gente vai fazendo uma relaçãozinha, um glossary no nosso material, no nosso caderno ali, para a gente ir anotando quais são os cognatos e a gente ir memorizando eles. São decorebas mesmo, a gente precisa memorizar eles. As palavras repetidas, elas possuem um valor muito importante no texto. Nenhum autor escreve ou repete uma palavra no texto sem nenhuma intenção. Quando ele faz isso, ele faz com um propósito definido. Ele quer chamar alguma atenção, ele quer dar algum destaque para
para aquela palavra, né? Então a gente tem que tomar cuidado e observar essas palavras que estão sendo repetidas. Muitas vezes essas palavras são repetidas em formas de sinônimos. Elas não são a mesma palavra, mas ela vem em forma de sinônimo. Então a gente precisa também ficar atentos para a questão dos sinônimos e dos antônimos. Também são outros detalhes que a gente precisa observar. As pistas tipográficas. O que são as pistas tipográficas? São elementos visuais, aqueles que a gente pode olhar no texto e ver, visualizá-los, né? Nos auxiliam na compreensão do texto. Então, por exemplo, datas, números, tabelas, gráficos, figuras, sabe? São informações que são de fundamental importância para a gente. Elas estão contidas naquele texto. Os recursos de escrita também são pistas gráficas. Quais são os recursos de escritas que a gente usa, por exemplo? Os 3 pontos que indicam a continuação de uma ideia que não está ali exposta no texto. Não é? Você começou alguma coisa e aí você não quer continuar naquele mesmo sentido que você está indo, você põe os 3 pontinhos e deixa o leitor tirar a sua própria conclusão. Não é? Aqui o negrito dá um destaque a um termo ou a uma palavra. Tem o itálico também, que destaca um termo, é claro, com menos importância do que o negrito, mas é importante. As aspas que salientam a importância de alguma palavra. Os parênteses que introduzem uma ideia complementar ao texto. Enfim, é muita coisinha. Vocês observam que tem bastante técnicas que vão nos auxiliar a ler e a entender com mais rapidez e melhor os nossos textos, seja em português ou em inglês. Aqui, por exemplo, nós temos General Comprehension. Veja bem, General parece general, não é? Mas só parece, de general não tem nada. Aqui é geral. Então, compreensão geral. Comprehension é compreensão, é um cognato. E general é um falso cognato, que parece general, mas não é. Então, é geral, é compreensão geral. Olha, a ideia geral de um texto é obtida com o emprego das técnicas que a gente viu lá, né? Selecionando criteriosamente as palavras, palavras e termos e expressões nos textos, a gente pode chegar à ideia geral do texto. Então faz uma seleção e a gente consegue sim, porque nós já fizemos isso em sala de aula, isso é bem tranquilo de fazer. Vamos ver aqui abaixo um trecho aqui para a gente fazer um exercício aqui disso que a gente está falando. Olha, distance education takes place when a teacher and student are separated by physical distance and technology. Voice, video, and data, often in concert with face-to-face communication, is used to bridge the instructional gap. Veja bem, foram destacados aqui, ó, distance education. Você observa que distância lembra distância, educação lembra educação. Então isso é cognato. Se é cognato, isso aqui é verdadeiro. Student lembra estudantes, estudantes é cognato, então é verdadeiro. Separated não lembra muito, mas dá uma ideia de separado. Physical, você também consegue perceber que há uma relação com a palavra física, nossa. A distância, não repetir. Technology, voice, vídeo você já conhece. Data é um falso cognato, porque data não é data são dados, tá bom? Então, face-to-face communication. Aqui nós temos o used e instructional. Bom, o que aconteceu ali? Nós destacamos as palavras que a gente achou que poderiam nos auxiliar na interpretação daquele texto. Não é? Você pode fazer isso também fazendo o quê? Fazendo um sublinhado ou destacando de alguma maneira suas palavras para depois você montar o seu quebra-cabeça e você chegar na conclusão que você espera. A partir das palavras cognatas, aquelas palavras em negrito solecinho que nós fizemos, nós vamos buscar o que? A ideia geral do texto. Né? E como é que a gente fez isso? Nós pegamos aquelas palavras lá, trouxemos elas para cá. Ó. Distance Education, aqui ó, a educação à distância. Student, estudantes, pode ser também alunos, né? Tem duas traduções. Separated, separados um do outro. Physical distance, que é a distância física. E technology, que é tecnologia mesmo. Então, qual que é a missão que nós precisamos, que nós vamos deixar aqui para você? É de você pegar esse material aqui, tá vendo? Ó, esse material aqui, ele continua um pouquinho aqui embaixo, eu já vou mostrar. Ó,
esse material aqui e organizar ele em forma de frase. Vamos construir um período com isso aqui, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem 5 frases. Nós vamos organizar, juntar isso em forma de período, colocá-lo na estrutura básica do período. Qual é? Sujeito, verbo e complemento. Então você vai pegar aqui, se você acha que o estudante é o sujeito, você começa com ele, porque é assim que a gente começa em português, né? Começa com o sujeito, depois com o verbo, depois com o complemento. Depois que você organizar isso aqui em português, do jeito que está aqui, aí você pega aqui as traduções em inglês e coloca na frente. Vão ficar dois textos, dois pequenos textos. Um em português e o outro traduzido aqui na frente em inglês. As palavras são essas mesmas aqui. Você não vai precisar acrescentar nenhuma palavra e nem retirar nenhuma. São só essas palavras. Você vai apenas organizar isso aqui em forma de texto. Tá? Ele continua aqui embaixo, ó, voice, vídeo, data. Aí tem a tradução aqui, a voice, vídeo, atenção, taraná, face to face, I use it, instructional. Então você vai organizar isso em forma de texto. Vai dar dois pequenos parágrafos. Pode ser embaixo, em cima, do lado, do jeito que você quiser, não importa. Depois que você fizer isso, você vai fazer um print ou uma foto e vai enviar para nós, tá bom? Aqui, você poderia dizer que o texto, esse texto que você acaba de falar, trata-se de quê? Da educação à distância? Eu acho que sim. Por quê? Porque, olha, ela ocorre quando? O que é a educação à distância? Ela ocorre quando os alunos estão separados fisicamente do professor. Veja bem, é o que está acontecendo agora com a gente. Por exemplo, os alunos não estão vindo à escola, estão separados fisicamente, estão distantes, não é? Do professor. A tecnologia, a voz, o vídeo, isso que estamos usando agora, esse vídeo aula, elas podem ser usadas como instrucional, que é o que está acontecendo aqui com a gente. Né? Nós temos aqui, nós poderíamos também chegar à conclusão de que o texto, mesmo sem se ter muito conhecimento de inglês, a gente consegue entender o texto. Isso é verdade. É claro que com o passar do tempo, com a prática, você vai melhorando o seu conhecimento e, naturalmente, isso acontece com todo mundo. Bom, e outra coisa, é importante perceber que nem todos os textos têm, as informações estão tão claras assim. Tem texto que tem mais dificuldade de você encontrar realmente a ideia central. Isso é natural. Isso acontece com todo mundo. Então não se desanime, não se desespere, fique tranquilo, tranquila, que é normal isso acontecer e a gente estuda para justamente eliminar essas barreiras, tá bom? Na próxima aula a gente continua falando sobre isso e continuando os nossos estudos. Grande abraço e até lá!